aqui a partir do versículo 15, ele vai falar assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para a gente entender isso aqui melhor, nós sabemos o que é amor. Amor é definido por admiração. Tudo que você ama, você admira. Sabe aquela coisa que você olha e gosta do que está vendo? Obrigado. Ninguém ama o que não admira. Todos nós, tudo que nós amamos, nós primeiro admiramos. É gerado uma admiração para depois a gente amar. Ninguém ama aquilo que despreza. A gente ama aquilo que a gente admira, aquilo que a gente tem como admiração. Então, se a gente, o que leva a gente a amar é admirar, o que eu entendo aqui? Que eu não devo admirar as coisas deste mundo. Eu não devo colocar diante dos meus olhos e na minha mente aquilo que é do mundo. Por exemplo, nós estamos neste mundo e muitas coisas são ilícitas para nós. Então, eu não devo admirar, porque tem gente que acha que pode flertar com o pecado, ou seja, eu não posso fazer isso, mas eu posso admirar. Eu não posso, por exemplo, ir no carnaval, mas eu vou admirar o carnaval pela televisão. Entende? Eu não posso, por exemplo, me prostituir, mas eu vou admirar uma mulher nas redes sociais. Ou seja, nisso aí eu estou admirando o mundo. Eu estou admirando, eu estou amando. Outra coisa também é a afeição. É aquilo que você gosta, aquilo que você se sente, aquilo que você identifica com aquilo que você sente um carinho por aquilo. Ou seja, você não pode sentir um carinho, uma afinidade por aquilo que é do mundo. Porque se eu sinto afinidade com as coisas que Deus reprova, eu estou amando. Por exemplo, eu tenho afinidade com, por exemplo, algum comportamento que a palavra de Deus reprova. Eu tenho, por exemplo, afinidade com a fofoca. Eu tenho afinidade com a mentira. Eu gosto de mentir. Eu sempre me sinto bem quando eu minto. Ou eu gosto de mentir para que eu possa ter algum proveito. Ou, por exemplo, eu amo demais o dinheiro, né? O problema aqui é o quê? Que amar o que é ilícito. No caso, o dinheiro é ilícito. O dinheiro não. É você amar o dinheiro acima de todas as coisas. Mas você amar a mentira, né? Você amar o dinheiro sobre todas as coisas. Ou seja, para ter o dinheiro eu passo por cima de valor, eu passo por cima de pessoas. E é isso que ele está falando. Nós não devemos o quê? Ter afeição por as coisas deste mundo. Outra coisa, tudo aquilo que eu amo, eu desejo um envolvimento com aquilo. Tudo aquilo que você ama, você quer se envolver. Ou seja, você quer estar perto. Tudo aquilo que você primeiro admira, tudo aquilo que você tem afeição, você quer fazer parte. Então, tudo aquilo que eu admiro, primeiro eu vou admirar. Por isso que ele fala que não ameis o mundo, nem que no mundo há. Mas nenhum amor ao mundo começa com envolvimento, começa com admiração, com afeição e depois vai se tornar um envolvimento. Todas as pessoas que estão mergulhadas no mundo hoje, elas começaram admirando. Depois de admirar, elas criaram uma afeição e depois elas se envolveram. E depois de se envolver, elas se entregaram. E se entregando ao mundo, elas se tornaram escravas do mundo. O mundo
Se nós amarmos o mundo, a gente vai estar amando a quem não nos ama de volta. Por exemplo, você num relacionamento, qual foi o critério que você utilizou para você amar uma pessoa? É que ela te amasse de volta, não é? Por exemplo, num relacionamento de amizade, você oferece o quê? A amizade a quem é seu amigo. Você não vai oferecer atenção, amizade a quem não te devolva a amizade. Só que o mundo, quando você se faz amigo do mundo, quando você ama o mundo, oferece amor ao mundo, ele não te ama de volta. Porque você ama o mundo pelos prazeres que ele te entrega, mas esses prazeres que ele te entrega são prazeres envenenados por morte. Por exemplo, você gosta muito de uma comida, mas se você soubesse que aquela comida que você tanto gosta, a sua preferida, está envenenada, você comeria aquela comida? Mas você desejaria, não desejaria? E assim é o pecado, assim é o mundo. Às vezes o nosso coração deseja o mundo, mas o que a gente tem que ter na nossa mente está envenenado. Os prazeres do mundo estão envenenados pela morte eterna. Se eu me deleitar nesses prazeres, eu morrerei eternamente. Então por isso que ele vai falar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas qual é esse mundo que João está falando? Nós sabemos que a Bíblia fala de 3 mundos: o mundo que Deus criou, o planeta Terra, a humanidade, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira. Nesse momento ele está falando do mundo, humanidade, um conjunto de homens, a raça humana. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira. Então você fala, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo que Deus amou não é o mundo que João está falando. Esse mundo que Deus amou somos eu, você, é a humanidade, é a raça humana, é o homem que ele criou. O mundo que João está nos falando aqui é um mundo que gere esse mundo, que governa esse mundo, é o sistema de governo que o diabo tem governado o mundo desde que Adão caiu. Desde que Adão caiu, Satanás ele tomou o governo do mundo, do planeta Terra. Então desde então ele vem governando, ele vem influenciando na cultura, ele vem influenciando na política, ele vem influenciando nos costumes, ele vem influenciando moda, comportamento. Desde que o mundo existe, o diabo governa o mundo. Por isso que quando ele tenta Jesus, sabe o que ele fala? Os governos do mundo eu te darei, porque ele governa o mundo. Então esse mundo que João está condenando é justamente esse mundo. Esse mundo que João está condenando é esse mundo onde o diabo governa, onde as leis deste mundo é gerida por Satanás. E é esse mundo que João está condenando. Ou seja, se eu amo o mundo, se eu amo o mundo, eu estou no mundo. Então logo, se eu estou no mundo, eu não estou em Cristo. Se eu não estou em Cristo, o amor de Deus não está em mim. Por quê? O amor de Deus, que é operado em mim através do Espírito Santo, ele só vai estar em mim se meu coração estiver desocupado, não estiver em mim o amor pelo mundo. Quem ama o mundo já perdeu o amor por Deus no coração. Sabe o que acontece? Porque ele vai falar que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, se você ama o mundo, você primeiramente vai deixar de
amar a Deus. Quando nós deixamos de amar a Deus, nós começamos a admirar o mundo, a nos deleitar no mundo, a querer nos envolver com o mundo e nos entregamos ao mundo. Ou seja, a primeira coisa que acontece antes dessa admiração é a perda do amor de Deus no nosso coração. Primeiro de tudo, a queda começa quando nós deixamos de amar a Deus. E quando nós deixamos de amar a Deus, nós começamos a amar as coisas deste mundo. Por isso que ele está falando: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque esse amor ao mundo vai esfriar e vai distanciar, você de Deus. Depois ele vai falar o que há no mundo. Sabe o que há no mundo que João vai nos falar? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? São os maus desejos. Cada um de nós temos maus desejos no nosso coração, desejos que são contrários à palavra de Deus. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu estou na igreja e eu não tenho mais essa concupiscência? Tem. Só que agora você se domina. O seu novo eu, a sua nova natureza, que está em Cristo, domina sobre a velha natureza. Mas você sente vontade, você sente esse desejo. Que você faz é você não atender o desejo da sua carne. Porque se você atende, você vai estar andando pela sua concupiscência. Então o que eu devo fazer para que eu não venha andar e cair na soberba da carne? Eu devo me policiar. Já viu que a Bíblia fala que nós devemos vigiar? Por exemplo, se eu tenho uma fraqueza com o álcool, eu devo me relacionar e ter amizade, passar tempos numa mesa com uma pessoa que tem problemas com álcool, pessoas que gostam de beber? Não. Por exemplo, se eu estou tendo problemas com cigarro, eu devo ficar tempo conversando com pessoas que estão fumando, eu estou tentando largar o cigarro e não consigo, e eu vou ficar perto de pessoas que estão fumando? Não. Por exemplo, se um homem tem problema com fidelidade e anda sozinho, então o que é isso? Isso é vigiar para que o desejo não entre no coração. Porque o apóstolo João está falando aqui a cristãos que já se converteram. Ele não está falando aqui para pessoas lá do mundo. Ele está falando para pessoas que já conhecem a Deus, pessoas que estão em Cristo. Ele está falando que o que há no mundo que nós não podemos amar, soberba da carne, ou concupiscência da carne, desejos carnais, desejo de falar mal da vida alheia, desejo de falar da vida dos outros, desejo de comer mais do que devia, que é glutonaria, desejo de se dar bem em cima dos outros, que é a avareza. Tudo isso são os desejos da carne. Inveja, eu vejo uma pessoa tendo aquilo que eu gostaria de ter e eu fico incomodado com aquilo. Isso é inveja. Então, o que é isso? Isso é concupiscência da carne. Depois ele vai falar da concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é o desejo de possuir aquilo que eu vejo. Por exemplo, e isso está tão presente na nossa vida. Por exemplo, você já viu que tem pessoas que compram o que não pode pagar?
Você comprar uma roupa, você comprar algo para o seu uso errado, não. Mas já viu pessoas que desejam tanto que elas compram sem poder e depois elas apagam. Sabe por quê? Porque a concupiscência, o desejo dos olhos toma conta dela. Ou seja, os olhos desejam, ela não pode pagar, mas ela está tão tomada pelos desejos dos olhos que os desejos dos olhos comandam ela. Ela vai lá e compra mesmo sabendo que não vai poder pagar. Ou seja, então isso se torna soberba dos olhos. Se eu compro, posso pagar, é um consumo saudável? Isso não é concupiscência dos olhos. Mas se eu compro que eu não posso pagar, isso é concupiscência dos olhos. Ou seja, estou desejando aquilo que eu não posso ter, mesmo sabendo que não está nas minhas condições. Então isso é soberba, ou isso é concupiscência dos olhos. Por exemplo, se eu olho uma mulher e desejo essa mulher, imagine como seria essa mulher. Eu estou tendo concupiscência dos olhos. Ou seja, a concupiscência dos olhos é desejar aquilo que é aparente, aquilo que se vê. Por exemplo, uma coisa que acontece muito na igreja, muitos crentes acabam, que a gente acha que soberba, e que a gente acha que irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, que o diabo ele é astuto, porque às vezes a gente acha que concupiscência dos olhos é só aqueles pecados que nós classificamos, mas por exemplo, tem orgulho que pega a gente às vezes desprevenido. Por exemplo, às vezes as pessoas desejam ocupar posições na igreja para serem vistas ocupando essas posições. Ou seja, eu quero cantar, eu quero pregar para ser visto e ser aplaudido. Não porque eu gostaria de me dispor para a obra de Deus, mas porque eu gostaria de ser visto como referência. Isso é concupiscência dos olhos. É desejar estar em um lugar para que eu esteja em evidência. Ou seja, isso também é soberba da vida. Aí ele vai falar da soberba da vida. Você sabia que tem pessoas que elas só desejam obter algo, ou às vezes elas adquirem algo para se sentir melhor do que as outras? Você sabia que tem gente que compra um carro novo, não é porque elas gostariam de andar num carro novo, porque ela se sente bem, mas ela quer mostrar para os outros que ela está de carro novo? Você sabia que tem gente que compra uma roupa nova, não é porque ela gostaria de se sentir bem naquela roupa, de se sentir uma pessoa bem vestida? Não, ela quer impressionar as demais. Isso é o que? Soberba da vida. Porque se o nosso coração está sendo dominado pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, eu vou ser uma pessoa que eu vou ser soberba. Eu vou deixar o orgulho dominar o meu coração. Primeiro vem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E aí, se isso me dominar, eu vou estar entregue à soberba da vida, ao orgulho. Ou seja, já viu aquelas pessoas que vivem para os outros, mas não vivem para ela? Tem pessoas que vivem para o que os outros pensam. Isso é soberba da vida. Depois ele vai dizer: o mundo passa. Sabe que esses desejos passam? E aquilo que às vezes a gente conquista é tão passageiro. Aquilo que nós desejamos pela concupiscência da carne, aquilo que se deseja pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, para satisfazer a soberba da vida, é tão passageiro que às vezes tem coisas que duram minutos, às vezes coisas que duram dias, duram ano ou anos, mas um dia se acaba. Um relacionamento de infidelidade que não poderia ocorrer, que foi desejado, às vezes pode acontecer em minutos. Um carro que se desejou para mostrar para os outros, sem ter condições de obtê-lo,
às vezes vai durar pouco tempo, logo você vai ter um problema de financiamento. Não é pecado você desejar, mas tem pessoas que adquirem uma coisa e vai em busca de coisas que elas não podem obter. Tudo isso é soberba da vida. E o que João está falando para nós é que tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Ou seja, tudo que nós amamos no mundo tem prazo de validade. Quando você vai lá no mercado e compra um produto, por exemplo, eu quero muito comer um chocolate. Eu vou lá no mercado e quando eu abro, na embalagem tem o quê? Prazo de validade. Isso tem um prazo de validade. E se eu comer esse bombom, o prazo de validade dele acaba ali. Ou seja, já satisfez o meu desejo, passou. É lícito, não é um bombom. Mas o que João está nos dizendo é o seguinte, que os prazeres dessa vida são passageiros. E que nós não devemos amar esse mundo, porque se nós amamos o mundo acima de Deus, as coisas que nós amamos aqui vão passar. O dia que nós fecharmos os olhos para a eternidade, os desejos que nós satisfazemos aqui vai ficar no passado. As coisas que nós vivemos aqui vai perder a importância, mas a única coisa que vai permanecer é aquilo que nós amamos em Deus. Se nós amamos a presença de Deus, se nós amamos a Deus, se nós amamos a sua presença, se nós amamos nos relacionar com Deus, nós teremos galardão, tesouros do céu. É o que a Bíblia fala, são tesouros que a traça, a ferrugem não consomem. Os desejos que o mundo, os prazeres que o mundo vai te oferecer, eles são passageiros e acabam. É isso que João está falando. Mas aquilo que Deus nos oferece é eterno e duradouro. Se você encontrar prazer na oração, se você encontrar prazer na presença de Deus, no jejum, na oração, e encontrar prazer em obedecer a palavra de Deus, isso vai ser para sempre, isso vai ser duradouro, porque isso vai te levar para o céu, ou seja, isso vai fazer com que você tenha uma eternidade com Deus. Todas as coisas do mundo pode te oferecer são passageiras, sabe o que? Geram morte eterna. Os prazeres ilícitos que o mundo te oferece são prazerosos. Se alguém falar que não é, está mentindo. Até porque se você, por exemplo, for em busca de qualquer prazer ilícito, o seu cérebro vai ser estimulado, vai liberar em você um hormônio de sensação de bem-estar que eles chamam de dopamina. Você vai se sentir algo que você vai gostar, mas isso vai te levar para o inferno, isso vai te levar para uma morte eterna. Agora, já os prazeres e a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus às vezes é difícil. Cumprir a vontade de Deus às vezes não é prazeroso, pelo contrário, às vezes é um desafio, é uma guerra interior, é uma luta interior, é desgastante, mas gera vida em nós mesmos, gera vida eterna. Porque o caminho mais fácil para nós é nos entregarmos aos prazeres, mas o caminho mais difícil é o que nos garante vida eterna. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: entrai pela porta estreita, porque estreito é o caminho que conduz à salvação. A porta do inferno ela é larga, ela não exige nada de nós, não exige renúncia, tudo pode, tudo está ao nosso alcance, mas o problema
é no final desse caminho. No final desse caminho tem morte. No final desse caminho tem inferno. E é isso que João está nos atentando aqui. Está nos dando, né, essa lição, nos advertindo: olha, essas coisas que o mundo te oferece é passageiro. Depois ele vai falar que é já a última hora. Quando João escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, a igreja estava nos primeiros dias da sua história. Aí você pode dizer: mas até hoje não cumpriu. Há não sei quantos anos eu escuto a igreja falar que é a última hora. Eu não sei. Você não sabe quando será essa última hora, se nós vamos estar aqui nessa última hora. Uma coisa é certa: um dia vai chegar a última hora para mim e a última hora para você. O dia que a nossa vida se encerrar aqui será a nossa última hora, o nosso último momento. As pessoas que faleceram, eu te garanto que a maioria delas não sabia que elas estavam vivendo os últimos minutos, os últimos instantes, o último ano, o último mês da sua vida. Ninguém sabe qual vai ser a sua última hora. Aí ele vai falar sobre o anticristo. O que é anticristo? É a aversão a Cristo. Aversão ao seu povo, ao seu ensinamento. Ele falou que para a gente tomar cuidado com o anticristo. A gente hoje vive um tempo que nunca houve, onde tudo o que a palavra de Deus nos ensinou, a cultura, a política, a mídia, tem aversão. Se você ligar a sua televisão, se você entrar no YouTube para ouvir uma notícia, você vai ver que tudo aquilo que é princípio, que é valor cristão, a mídia, os intelectuais da nossa atualidade, eles repulsam. Eles desdenham daquilo que Deus nos determinou, ou seja, eles são anticristo. Porque muita gente acha que anticristo é só aquele personagem que vai vir como falso Cristo. Não. Anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo. E aí não é só esse anticristo que se opõe à igreja, que se opõe aos princípios e valores cristãos, mas ainda tem um anticristo mais perigoso. Sabe qual que é o anticristo mais perigoso? É aquele que distorce o evangelho. Quando nós vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, a palavra de Deus diz o seguinte: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às línguas. Irmãos, a gente já está vivendo esse tempo. Esses últimos dias que Paulo falou para Timóteo, que João falou, já está acontecendo. Você já viu tanto de seitas pregando heresias por aí? Por exemplo, as pessoas querem o que de Deus? Elas querem as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Então começaram a surgir igrejas, pastores, bispos e coaches, gospel, um monte de coisa do tipo, para falar o que as pessoas querem ouvir,
para falar que elas podem continuar uma vida de pecado, elas podem continuar fazendo o que a palavra de Deus reprova, que Deus tem um amor imenso por elas, que Deus se levanta do trono por elas, que elas são um ponto fraco de Deus. Pessoas que oferecem cura, oferecem milagres, tudo isso é um espírito do anticristo agindo através desses mestres, porque essas pessoas não quiseram o verdadeiro evangelho. E a palavra de Deus nos diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz e fazer cair fogo do céu. Às vezes a pessoa falou assim: ah, mas a pessoa pediu isso e lá ela foi curada. Ah, ela pediu a alguém que não fosse Deus e ela recebeu, mas não foi de Deus, foi através do diabo. O diabo cura, o diabo ele faz milagres e maravilhas. Toda igreja que não prega o verdadeiro evangelho, toda igreja que ela só tem a falar de bênção, prosperidade financeira, e não fala dos valores do reino, que não fala dos princípios do reino, são anticristãs, são anticristos. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que elas amontariam para si falsos mestres, e esses falsos mestres são anticristos, que o diabo está usando eles para enganar as pessoas. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu fui lá e uma causa que eu esperava tanto tempo ser resolvida, se resolveu. Mas você sabe, aí a pessoa fala: não, é por causa da fé dela. Não é por causa da fé, é porque o diabo quer manter ela no engano, enganada. Porque fé eu e você temos, e nós pedimos a Deus, Deus não faz, não é por falta de fé nossa, é porque nós não podemos receber aquilo. Então, as pessoas vão lá e pedem, mas elas estão lá porque elas estão querendo as bênçãos de Deus. Elas não querem nada com Deus. É igual a multidão. A multidão, ela quer o quê? Quantas pessoas, irmãos, que vêm... Deixa eu te alertar uma coisa. Quando você for conversar com alguém que está com a vida toda estourada, toda bagunçada, não fale para ela: vai para a igreja, que Deus pode resolver o seu problema. Mostre a ela que ela tem um problema muito maior que o problema dela, que se ela morrer longe de Cristo, ela vai para o inferno, e aí o que estava ruim vai ficar eternamente pior. Porque nós não vemos para a igreja para ter a nossa vida financeira, a nossa vida social transformada. Nós chegamos aqui para ter o nosso interior, a nossa alma transformada. Nós devemos ter esse seguinte entendimento, porque o verdadeiro evangelho é aquele que te transforma, e só é transformado aquele que realmente quer transformação. Porque se você não deseja, o Espírito Santo não é evasivo como muita gente pensa. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, ele não vai te forçar a cumprir aquilo que ele te convenceu. Ele te convence, ele trabalha no seu entendimento. Agora, ele não vai te obrigar a fazer aquilo que ele te convenceu. Só que é o seguinte: diferentemente disso, tem o diabo. O diabo é evasivo. Ele vai provocar situação para fazer com que as pessoas se sintam obrigadas a fazer o que ele quer. O Espírito Santo, ele convence, ele ajuda, ele estende a mão, mas ele não é evasivo. E isso nós devemos entender. Saíram de nós, mas não eram de nós.
Sabia que tem muita gente que sai da igreja, mas nunca pertenceu à verdadeira igreja? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, não se assuste. Se chegar lá no céu e tiver 30% da igreja que você congrega, talvez tenha igreja que não vai ter nem isso. Pode ter igreja que pode ter mais. Sabe por quê? Porque é o que João está falando aqui. Estavam conosco, mas não eram de nós. É a questão do joio e do trigo. Cresce junto. Sabia que joio profetiza, joio prega, joio expulsa demônio. O que eles vão falar para Jesus? Em teu nome expulsamos demônios, curamos, mas nunca foi de Cristo. Por quê? Amou o mundo e aquilo que no mundo há. Irmãos, quando você vai ver, né, eu não gosto dessa questão de fofoca gospel, porque isso escandaliza o Evangelho. Mas você vê tanto escândalo de pessoas, de cantores renomados, de pastores renomados, aí você fica pensando, pregadores renomados, aí você fica pensando, meu Deus, esses, quando chegar na presença de Deus, vai ouvir, eu não vos conheço. Ou seja, estão no nosso meio, mas não faz parte da igreja. Quando ele está dizendo, estavam entre nós, mas não eram de nós. Ou seja, está no meio da igreja, vai sair da igreja. Quando sair, não era de nós. Porque aquele que é, permanece. Quer dizer que às vezes a pessoa que desvia da igreja, passa um tempo fora, né? Se for o plano de Deus salvar aquela vida, vai trazer ela de volta. Agora, o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, certo? O pai foi atrás do filho? Não, né? Ele voltou. Ou seja, por mais que o pai amasse o filho, fez festa para recebê-lo, mas ele não foi lá de volta. Que precisou haver um reconhecimento, um senso de pertencimento. Se você for olhar e observar a história do filho pródigo, quando ele decide voltar, há uma mudança no filho pródigo, se você observar. Porque antes ele era interessado na riqueza do pai, naquilo que o pai tinha para oferecer, ele queria desfrutar das riquezas do seu pai. Mas quando ele se arrepende, muda o seu entendimento, ele tem uma mudança de pensamento e de direção na vida dele. Porque ele quer ser recebido, não é nem como filho, porque ele não se sente mais filho, mas ele quer ser recebido como servo. E esse é o verdadeiro entendimento que nós devemos ter do Evangelho. Aquele que realmente vem, que Deus abraça, que Deus acolhe, aquele que quer ser recebido como servo. Ele não vem pelas regalias. Sabe o que o filho pródigo pensou? A minha porção de filho eu já recebi, eu não mereço mais ela, mas eu quero voltar e servir ao meu pai, porque os servos do meu pai têm comida com fartura. Ou seja, ele queria participar do banquete da casa do pai. Ou seja, eles falam que de relacionamento. Ele não pensa em usufruir das riquezas do pai, mas de uma intimidade, estar à mesa com o pai, de servir ao pai, de fazer os serviços que o pai precisava. Ou seja, ele queria servir o pai como servo e não na mordomia de um filho. Mas é tão interessante que aquele que quer servir a Deus como servo recebe honra de filho. Quando o filho pródigo retorna à casa do pai, o que o pai faz? Ele recebe de braços abertos, promove um banquete e celebra a chegada do filho que voltou. Mas há um arrependimento, uma mudança de mentalidade. Pois ele vai falar essa questão de
né? Se fossem de nós, permaneceriam conosco. Sabia que tudo que pertence à igreja vai permanecer na igreja? Porque é o seguinte, muitos pastores dizem, e isso é verdade, eles falam da igreja inchada quando a igreja está cheia de gente, mas às vezes Deus permite dar uma enxugada, porque às vezes Deus dá a oportunidade de a pessoa estar aqui, mas ela vem para cá, escuta o evangelho, ela não muda de vida, aí a pregação dela lá fora é o seguinte, ela está frequentando a igreja, ela está tendo acesso a um evangelho que transforma, que liberta, mas ela não se permite ser liberta, ser transformada pelo evangelho. Então, o Deus que não mente, Ele não vai deixar essa pessoa permanecer sem ser transformada, porque se Ele deixar a pessoa permanecer sem ser transformada, vai estar pregando para as outras pessoas que não fazem parte da igreja, que o evangelho não transforma, que o evangelho não liberta, porque o fulano está lá e não foi transformado, não foi liberto. Então, se continuar, é transformado. Então, Deus dá um tempo para a pessoa permanecer, mas se ela não se permitir ser transformada, ela é expurgada do corpo de Cristo. Porque é o seguinte, corpo de Cristo não se tem parasita. Você já viu quando você transplanta um órgão e ele é rejeitado? Sabe por quê? Aquele órgão se recusou a aceitar os anticorpos, a aceitar o sangue, a aceitar, né, o sistema daquele novo corpo. Sabe que tem pessoas que elas são implantadas na igreja, elas são transplantadas na igreja, mas elas vão ser rejeitadas pelo corpo? Não estou falando que os irmãos vão ser rejeitados, não. Quem vai rejeitar quem rejeita os membros quando eles são colocados e eles não estão querendo adaptar o corpo, é o próprio cérebro. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Se a pessoa foi transplantada na igreja, mas ela não está querendo se deixar transformada pelo evangelho, o próprio Cristo vai fazer com que esse transplante não seja rejeitado. Ninguém vai ficar, irmãos, esquentando um banco de igreja, dando um mau testemunho. Você pode ter certeza. Ninguém. Deus não permite isso. Por isso que você vê muita gente que às vezes já pertenceu à igreja. Todo mundo achava que era crente, mas que aprontava por fora, na intimidade dele, você não podia confiar. O que Deus fez? Deus expurgou essa pessoa da igreja. A pessoa foi ficando fraca, foi perdendo, né, a ligação com o corpo e acabou saindo. Sabe por quê? Porque para a igreja continuar, para a igreja sobreviver, é preciso que as pessoas que estão aqui se comprometam com o evangelho. Porque se eu não vivo o evangelho que é pregado, porque a nossa vida é uma pregação, sabia? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se eu sou a Bíblia que o mundo lê, o que eu tenho que entender é que eu tenho que ter cuidado, porque as minhas ações, elas estão sendo lidas. Depois ele vai falar, quem rejeita o pai também rejeita, o filho também rejeita o pai. As pessoas, quando elas se rejeitarem a Jesus, elas estão rejeitando o próprio Deus. Depois ele vai falar que ele nos fez uma promessa. Qual é essa promessa? Que ele voltará para nos buscar e nos dará vida eterna. Então, irmãos, que eu e você possam aprender com o que o João nos diz, aprender o que o apóstolo João nos ensinou aqui hoje. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Amém?
Vamos orar, agradecer a Deus.